Olá, sejam todos bem-vindos à Casa dos Biné Anussim. É um prazer estar aqui com você mais uma vez nesse podcast que antecede o Shabat, o esquenta de Shabat, que é para ir ambientando, né, a sua mente, ambientando o seu ser, a sua alma, para que ela adentre ao Shabat, né, da melhor maneira possível. Aqui comigo, Shemuel Zakai, Moshe, sejam bem-vindos, Shemuel. Olá, Shimon, Moshe e a você que está nos acompanhando em casa. Estamos chegando ao final de um ciclo, né, da Torá. Estamos prestes a terminar no período das grandes festas da Hagim. E Hazinu, ela é a paraxá que fica entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ela vai identificar o Shabbat Shuvah, que é o sábado do arrependimento, do cântico que Moshe profere, tomando como testemunhas os céus, a terra, contra e a favor de Israel por cumprirem ou não cumprirem os seus mandamentos. Mas a Haftarah, ela vai trazer à tona o poder do arrependimento no mesmo período em que os 13 atributos de misericórdia está presente. Ou seja, a presença divina está muito mais propensa a aceitar o nosso pedido espontâneo de reconhecimento, de perdão dos nossos próprios pecados. Então, é muito oportuno falar sobre esse poema, sobre essa canção, esse cântico composto por Moshe Rabbeinu no período das grandes festas em que nos aproximamos de Yom Kippur, Shimon e Moshe. Moshe, agora nós temos um significado todo especial, né, da palavra, né, Hazinu. Ela traz ela tem a sua fonte no hebraico diretamente. O que nós podemos aprender com esse nome? Sim, então, Shalom, Shabbat Shalom a todos. Prazer estar aqui mais uma vez com Shimon, com Shmuel, para dividirmos aí, né, a paraxá da semana. Bem, a palavra Hazinu vem da mesma raiz de Ozen, né? Ouvido, orelha, ali. É como se dissesse assim, chega mais perto, dá uma atenção maior. É necessário que você dê uma atenção maior. E também é da mesma raiz da palavra Izon, que quer dizer também equilíbrio e também um tipo de balança. Embora não seja só um tipo de balança que exista, mas a palavra Izon também quer dizer equilíbrio. Então, é como se Moshe Rabbeinu estivesse convidando para que houvesse ali um norteamento, né, entre a questão do bem e do mal. Então, se o povo de Israel andar no caminho que o Eterno determinou, os céus iriam dar ali a chuva, embora se considere que a chuva ela pode ter o seu potencial de destruição, né? O orvalho, por outro lado, o orvalho já dá um equilíbrio e já traz somente um benefício de regar as ervas de forma superficial na terra, mas trazendo produtividade. Então, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: se o povo de Israel andar na linha, os céus vão contribuir, a terra também vai ter sua fertilidade. Mas se o povo não andar na linha, o céu ficará como bronze, né? E não haverá chuva, inclusive no Shema Israel, está dizendo lá, né? Justamente aquele trecho que a gente costuma falar baixinho, a gente corta a leitura alta e fala baixinho. Quem nos assiste tem essa impressão de que a gente cortou a leitura, mas a gente fala ali sussurrado, né? E é justamente isso. E se o povo de Israel não andasse na linha, a terra não daria o seu produto, não produziria sua semente. Então, a palavra Hazinu, ela vem chamar a atenção porque Moshe Rabbeinu, ele não estaria, né, para sempre com o povo, mas os céus e a terra estariam. Então, por isso, ele convida os céus e a terra que fossem suas testemunhas ali, de que ele, para que estivessem assistindo o povo em sua conduta, se fosse para bem ou fosse para mal. Agora, ela é uma porção onde Moisés, mais uma vez, exorta o povo através de um poema, né? Onde ele exalta o Criador e exorta o povo. Agora, eu gostaria de começar o nosso bate-papo por algo bastante interessante que está bem no final dessa porção, que é quando o Eterno ordena a Moisés que suba ao monte para que ele morra. Ali seriam os últimos momentos de Moshe. Uma das coisas mais perturbadoras para nós homens, né, homens e mulheres, os seres humanos, é sabermos o dia e hora de nossa morte. Né? O fato de nós não sabermos
nos mantém com uma sensação de alívio. Né? Você não sabe a hora, não sabe o dia do teu passamento, não sabe o momento e nem como você morrerá. Então, você vive a vida de uma forma, eu diria até que mais descontraída. Porque se nós soubéssemos, imagina as preocupações que nós não carregaríamos, né? Provavelmente nós nem estaríamos aqui, nós estaríamos, vamos colocar, por assim dizendo, aproveitando a vida, de repente, de uma outra forma. Talvez alguns estariam falando de Torá. Eu quero passar meus últimos dias, meus últimos momentos, como Moisés estava passando aqui, falando de Deus, falando daquilo que é sagrado. Mas muitos de nós enlouqueceríamos. Né? Só fazendo a coisa certa. Né? Muitos de nós enlouqueceríamos ao sabermos que agora chegou a hora do nosso passamento. Moshe, suba à sinagoga, vá ao Aram HaKodesh, fique em pé, olhando para a Torá, que ali eu o levarei, né, desta dimensão, e seu corpo então ficará separado de sua alma a partir desse momento. Essa é a questão de ter o nome Moshe, né? A gente chega nessa hora e fica reflexivo. Mas interessante é o seguinte, né? O Eterno, ele fez o seguinte. Um dos maiores desafios que nós temos, todo ser humano tem, é aceitar a vontade do Eterno quando essa contraria a sua própria vontade. É isso. Então, Moshe Rabbeinu, o homem mais humilde já conhecido... Não é nem só a vontade do Eterno. Sim, é tudo. Tudo que nos contraria, exatamente. Nós temos uma resistência em aceitar. Ainda mais o momento de nossa morte, né? Sim, exatamente. Então, o Moshe Rabbeinu, ele foi escolhido pelo Eterno para mostrar para todo ser humano que viria em todas as nações, inclusive não só Israel, mas também nós, que aqui nas nações, para que pudéssemos compreender que o Eterno, ele tem a visão de longo alcance. O Eterno conhece o amanhã, ele conhece o encoberto, e nós vemos somente o que está a um palmo à nossa frente, um pouco à nossa frente. Então, Moshe Rabbeinu, ele não sabia o que viria a acontecer de certa forma, né? Mas ele tinha que confiar no Eterno, e assim ele deixou o exemplo de que, mesmo ele querendo muito, e a gente vê isso expresso na Parashá, Vayit Hanan, né? E clamou e suplicou, mesmo assim, ele, uma vez que o Eterno disse, pare, basta, Rav Lachem, basta, não fale mais nisso, ele procurou ter a mesma submissão de antes e continuou a seguir o seu caminho. Tanto que o Eterno fala isso com ele, ele continua fazendo o que ele tem que fazer com o povo. Então, esse momento, a aceitação da morte, eu falo, inclusive, por experiência própria. Antigamente, quando eu fazia parte de uma outra crença, de um outro sistema religioso, eu tinha muito medo da morte. Eu tinha muito medo do que aconteceria, mas quando eu vinha conhecer o judaísmo e compreender a trajetória humana, compreender que somos seres espirituais vivendo uma experiência física, a gente começa a entender que nossa alegria é voltar para casa, voltar para mais próximo do Eterno. Aqui é apenas um corredor, como diz o Zohar HaKadosh, aqui é apenas um corredor que conduz ao salão principal, que é o mundo vindouro, né? Então, Moshe Rabbeinu veio para dar esse exemplo para a gente e mostrar que mesmo quando nós queremos muito algo, a Mishnah também nos diz o seguinte, que cabe a nós não concluir a obra, Shimon, mas começar a obra. Nós estamos fazendo um trabalho aqui, Shmuel, no Sim Brasil, e nós não sabemos aonde esse trabalho vai chegar, e nós queremos que chegue o mais longe possível, mas nós não podemos ver hoje aonde vai chegar. Mas cabe a nós começar e fazer o trabalho. Fazer o trabalho de forma coordenada, de forma organizada, ao máximo possível, tendo a certeza de que Hashem está no comando de tudo hoje e ele tem um propósito para o amanhã que nós não sabemos. E a gente tem que confiar nisso. E Moshe Rabbeinu vem fazer isso. E o Eterno diz, olha para a terra, o que está dizendo o texto aqui. Olha, mas veja que a terra e você não vai possuí-la. Mas os filhos de Israel, sim. Ô Shemuel, uma opinião, uma visão sua a respeito disso, porque Moshe aqui neste momento, né, que chegava perto do fim da sua jornada e era algo muito
era muito, como diz, me falha agora a palavra, era algo muito assim real, né? Era algo muito literal. Ele morreria, né? Não era, ele não ia se aposentar. Moshe não estava se aposentando. A aposentadoria dele significaria a morte, né? Racional, né? A morte era racional. Você vai morrer, você não vai entrar, você vai subir no monte e tal. Mas antes desse chamado, Moshe exorta o povo. Então, na sua visão, essa exortação, obviamente, ela foi bastante dura, né? Ela trouxe ali pontos bastante fortes, né, dos pecados do povo hebreu, né, do povo de Israel. Ingratidão. O que Moshe tentar... Será que o Moshe deu esse sermão como um grito de desespero? Ou era simplesmente amor pelo povo? O que foi isso aí, Shimon? Moshe, como o maior dos profetas, você pode falar, ele tem capacidade de estar à frente do seu tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, o comportamento social, Shimon, ele torna previsível. Ele esteve à frente do tempo até um certo tempo, até o fim daquela geração. Você sabe que a historiografia, ela consegue determinar na história, através de um comportamento econômico, da arte, da música, esses destaques assim coletivo, cultural, ele consegue fazer a leitura daquela sociedade por esses comportamentos. E o Moshe também tinha essa percepção do quanto era previsível o comportamento daquela sociedade e também da geração futura. Agora, a vantagem que Moshe tem sobre a informação privilegiada da sua morte em questão de horas, né? Em questão de momentos, ele está tomando como testemunho os céus e a terra. Por quê? Porque ele já define a sua mortalidade, a sua limitação. E as coisas que são definidas nessa censura, nesta orientação e também nas bênçãos que estão prescritas nesta canção, ele toma ninguém mais, ninguém menos que dois elementos de que a definição da sua existência não é tão limitada quanto a nossa, como foi a do próprio Moshe Rabbeinu. Então os céus e a terra são tomados como testemunhas para testemunharem contra os atos de que incorreriam esta geração e as gerações futuras que iriam ocasionar o distanciamento. Porque nós tivemos uma sociedade privilegiada que conquistou Eretz Israel, que tiveram a oportunidade de conviverem com a presença divina no Mishkan, durante a conquista da terra, também à sombra do primeiro e do segundo templo, em que, Shimon, nós estamos recorrendo a um período em que a presença divina ela está muito mais presente pelos atributos de misericórdia de que o sumo sacerdote recorria exatamente nesse período. E esses atributos, que são exatamente a interpretação rabínica do Ani Ledodi Vedodili, que é eu sou do meu amado e meu amado é para mim. A presença divina ela está muito mais próxima daquele que consegue fazer essa leitura, essa alta leitura e chegar ao momento do arrependimento. Agora, nós somos a geração que também somos os sobreviventes do que enfrentou os nossos pais na destruição do primeiro e do segundo templo, na diáspora, na dispersão. E esse chuvá, esse arrependimento de que Moshe conclama para ouvirmos, para escutarmos com atenção, trata-se também desse desespero dos últimos momentos, da alimentação, de não perder nenhum momento das recomendações, que deveria ser passada a todas as gerações, ou seja, de forma, Shimon, que isso está chegando para nós. Ecoa, né? Era um desespero de alguém que não estaria mais ali para orientar aquele povo. Né? Sabe quando o pai dá a última bronca? O filho já cresceu, o filho já cuida de si mesmo, ele vai morar fora, agora ele não estará mais debaixo do mesmo teto do pai e da mãe, e o pai tenta dar aquele último brado de repreensão para ver se aquele filho toma jeito. Aí nessa conversa saem todas as verdades que muitas vezes foram
ocultas. Omitidas, né? Elas foram omitidas porque a verdade dói, ela machuca, ela assusta. E nesse sermão, Moisés não estaria mais ali. Ele estaria passando a Josué, mas por mais que ele confiasse em Deus e confiasse em Josué, ele não estaria ali. Né? Afinal de contas, começou nele, né? Toda essa jornada de saída do Egito até a entrada da terra, começou em Moshe. E ele não estaria ali por seus próprios méritos, né? Pelo que ele havia... pela sua conduta anterior. Exato. No decorrer do caminho. Não poderia garantir os atos inconsequentes. Ele não poderia entrar, ele não estaria mais ali. Inclusive, ele não estaria ali para proteger o povo de si mesmo, porque num determinado momento ele mandou que o seu nome fosse riscado do livro da vida, né? E repreendeu o Criador, dizendo: o que as nações pensarão de ti se você destruir esse povo? Acaso tiraste esse povo de lá para matá-los no deserto? Né? Ou seja, você é muito maior do que isso, né? E agora Moisés não estaria mais ali para, como diz, enfrentar o Todo-Poderoso, para defender o seu povo. E ele saberia que, de repente, Josué não teria esse papel, não teria tal autoridade a ponto de defender o povo de um extermínio, né? De uma maldição fulminante que viesse dos céus. Né? Ele entendia que ele tinha essa entrada. Exato. Né? Josué estava muito mais ligado ao racional, a uma administração pública, do que essa própria conexão, a uma administração militar, do que essa própria conexão. Mas também Josué poderia desenvolver isso com a sua convivência, com uma oportunidade de adquirir experiência. Mas ali mostra o santo Moshe, mas também o homem Moshe chegando nos instantes finais da sua vida, onde não teria escapatória. Não apareceria um anjo, né? É um desespero. São 40 anos, né? 40 anos em que ele tinha essa interlocução, porque o que constitui ele o maior dos profetas é exatamente esse papel, né, de interlocutor que ele fazia de forma imediata. Né? Não era de forma profética. Era imediato, ele tinha ele tinha. Assim, eu falava com ele sem enigmas, né? Sem enigmas. Então ele conseguiu reverter a maior parte das situações, a não ser a dele mesmo, que era a proibição de entrar na terra. Mas mesmo assim ele conseguiu prever, lá em Vaet Hanan, de que, bom, se vocês pedirem, quem sabe se vocês pedirem por mim, vocês não consigam reverter. Ele pediu isso de forma indireta, né? Ou seja, de todas as vezes que ele mesmo interpelou defendendo o povo, conseguindo mudar os decretos divinos sobre o povo, agora quando ele tem que pedir para ele mesmo que a permissão de entrar na boa terra, permita que eu vá e veja essa boa terra, Deus falou para ele: basta, né? Não fale mais nisso. E ele, ao comentar isso para aquela geração, ele falou, ele deu aquela indireta: se vocês pedirem, não era vez do povo falar assim, risca-nos do livro da vida, se não permitir, caso Moshe não entre conosco. Então ficou aquele vazio, isso não foi preenchido, mas para todo efeito, esses últimos momentos, ele está de fato mostrando essa previsibilidade que há no comportamento social, como também a própria profecia, que ele sabia, os momentos, o período do exílio, conforme estudamos e aprendemos em Kitavô. São extremamente duros e rígidos, essa Torerá. Sim. Inclusive, o que é que acontece? A Mishnah, ela fala claramente, Aselecharave, nós inclusive estudamos aqui essas Mishnayot, são duas Mishnayot que falam, salvo engano, a Mishnah 6 e com certeza a Mishnah 16, inclusive que foi passado por mim também por Shmuel, num Shabbat à tarde, falando sobre isso, Aselecharave, Veistalek Minasafek, foge das dúvidas. Então Moshe Rabbeinu era o nosso Rav, era o Rav do povo, né?
E como Rav, ele tinha as responsabilidades. Ele tinha que delinear qual a forma de conduta. O Eterno queria mostrar ao povo como que o povo deveria se relacionar com ele, já que o Eterno é indefinível. Então ele vem na vida de Moshe Rabbeinu e na relação de Moshe Rabbeinu com o próprio povo, mostrar como seria a forma correta de se relacionar com Hashem. Então, vamos lá. Surge uma pergunta. Por que Moshe Rabbeinu não entrou na Terra Prometida? Essa é uma pergunta que a gente vê que sempre, todo ano, a gente passa pelo ciclo da Parashá e a gente sempre está relembrando as razões. E a principal, que a gente vê que inclusive é citada, é que Moshe, nas águas de Merivá, Moshe e Aharon estavam ali, posicionados, né, diante do povo, e o Eterno disse para os dois: falem, vós falareis com a pedra, e ela dará água. Então, naquele momento, Moshe Rabbeinu, Aharon se cala, e Moshe Rabbeinu vai, em vez de falar com a pedra, ele atinge a pedra. Com isso, ele duvidou publicamente da palavra do Eterno, porque o Eterno disse: fale a pedra e ela dará água. Imagine o seguinte, eu falo para você: fale com um objeto inanimado e ele vai atender você no que você quer. E aí você vai lá e bate no objeto para que o objeto revele o que há em seu interior. Então é uma dúvida, é um momento ali que fica claro uma brecha na emuná. E isso muito tem a nos ensinar, porque ao mesmo tempo que Moshe era extremamente elevado e Aharon também, ao mesmo tempo, naquele momento, o Eterno quis mostrar para a gente, e como diz a Mishnah, o sábio aprende de todos. Então podemos aprender dessa falha que o Eterno está dizendo que por mais elevado que o homem seja, ele não vai deixar de ser homem, ele não vai deixar de ter o aspecto humano, ele não vai deixar de em algum momento essa carne, o corpo, ele vai falar mais alto. E naquele momento houve essa dúvida. Entende? Então o crescimento para nós dentro dessa história é compreender que há testes de emuná constantemente na nossa vida e o nosso desafio é nos posicionarmos corretamente, mas tendo em mente, quando porventura caímos em um ponto, tendo em mente que somos humanos, estamos sujeitos a isso e o Eterno sabe disso, ele nos conduz conforme a nossa capacidade de compreensão. Então ele traz ali a punição e deixa claro, existe a passagem inclusive que diz que o Eterno puniu, ele, conforme dissestes, conforme pedistes, melhor dizendo, eu vou dizer para vocês porque vocês não vão entrar na terra, vocês não vão entrar por conta do caso das águas de Merivá, onde vocês deixaram de me santificar perante o povo. O povo estava acostumado a ver Moshe comandar através de uma vara, e o povo estava condicionado a ver um objeto físico com o qual Moshe cumpria os ditames divinos. Mas aquele era o momento de mostrar que o poder não estava na vara de Moshe Rabbeinu, e sim na palavra de Hashem. E ele deixou de santificar Hashem nesse momento. Então, isso tem muito a nos ensinar. Para abrir o espaço para vocês comentarem também, mas não podemos deixar de ter em mente isso. Emuná, a confiança e bitahon, a certeza, a segurança naquilo que o Eterno mandou. Se o Eterno mandou fazer assim, é para ser feito assim. E o resultado disso está nas mãos do Eterno. E é interessante essa paraxá, né? Que precede o Yom Kippur, né? Porque é uma nova jornada, né? Depois de Yom Kippur, você começa reescrevendo todo o seu histórico, né? De obediência, de desobediência e por aí vai. Então, é um momento de relembrarmos. Né? Shimon, esse momento é a semana entre Rosh Hashanah, é o juízo final. É, né? O juízo final. É um título para esse vídeo, o juízo final. O juízo final. O que é o juízo final? Estamos sendo julgados pelos nossos atos, por todas as decisões que tomamos no último Yom Kippur, no último Rosh Hashanah, para o que seria de 5.783. Né? Do que pedir perdão? Vamos pedir perdão sobre a previsão humana dos nossos instintos, no que erramos, no que falhamos, né? No que frustramos, no que não cumprimos, do que não realizamos, ou naquilo em que fizemos errado de forma consciente. Ninguém melhor do que nós mesmos para saber sobre isso.
a oportunidade de julgar a nós mesmos com a devida leniência, que seja, mas reconhecer esses erros. Então, esse Hazinu, em que Moshe faz, ele conclama para todos escutarem, escutem, né? Esse escute, ele está com um tom de desespero pelos últimos momentos em que Moshe de fato vai se despedir, e também com a Haftará especial desse Shabat, que ele convida todos a se arrependerem. Então, quando nós falamos desse juízo final, que é o julgamento de todos os atos, aquilo em que fomos bem-sucedidos, que acertamos nas escolhas, que fomos precisos na ajuda, na tzedakah, nos estudos, nas orações, tudo isso também é colocado na balança positivamente a nosso favor. Mas é claro que nós vamos pedir a Deus, pela sua misericórdia, sobre as questões que estão do outro lado da balança, né? Que, de repente, esteja mais pesada do que as nossas ações meritórias. E isso é relevante, por quê? É relevante que, estando nós na diáspora, e no período em que os 13 atributos ele é mencionado nas orações, nas rezas, em que a presença divina ela está muito mais próxima do homem que foi criado por ele, isso nos dá a vantagem em relação aos outros povos que não têm a sensibilidade a esse juízo final. Qual que é o juízo final, o apocalíptico, de que está esperando os outros povos ou as outras religiões, né? Então, todos os anos nós temos esse juízo final em que nós mesmos temos a oportunidade de fazer esse auto-julgamento e que, lembrando ou não do que fizemos e do que não fizemos, tudo aquilo consta na balança, né? Agora, esse julgamento é baseado com efeito no quê? Ele é baseado com efeito no próximo ano que estamos entrando, que já entramos. Já entramos em 5.784 e nós dependemos exatamente da misericórdia divina e de bons decretos para cumprirmos com todos os nossos objetivos, com as nossas missões. O Moshe comentou aqui quem será, né, as pessoas que darão continuidade a isso que estamos fazendo aqui hoje. Quem serão as pessoas que estarão conduzindo, cuidando da imagem de Torá, cuidando da imagem da sinagoga, do judaísmo em todas as suas linhas, que estarão ensinando e conduzindo, orientando as próximas gerações, né? Então, o efeito desse juízo final, desse julgamento, em que nós saudamos a partir de Rosh Hashanah, que sejam todos selados e inscritos no livro da boa vida, né? Então, ser mencionado e inscrito no livro da boa vida nos dá a oportunidade de continuidade, Shimon, com todos os aditivos favoráveis. Nós precisamos do que para cumprir a nossa missão para o próximo ano? Nós precisamos de saúde, nós precisamos de mais dinheiro, nós precisamos de controle emocional, nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos ser bem vistos, nós precisamos de apoio. Então são todas estas coisas que nós precisamos como aditivos dentro de um julgamento favorável para continuarmos no próximo ano. Até o momento de passar o bastão, Shimon. Para quem que vamos passar o bastão? Moshe está passando o bastão para uma nova geração, para Josué, para Yehoshua ben Nun, para Elazar ben Aharon, né? E isso chegou a nós, ou seja, foram competentes, né? E agora? E no que compete a nós, né? Como que faremos isso chegar nas gerações futuras? Aí os sábios nos trazem a seguinte questão. É insistindo em falar da lei todos os dias, né? É insistindo em trazer as consequências, as causas, é que isso vai se passando. Poxa, mas todo ano, na mesma data, é falado sobre o mesmo assunto? Mas isso já fazem quantos mil anos, né? Quantos séculos que isso acontece e todos os anos passa de geração em geração um pouquinho daquela essência de Moisés. Nós estamos 3.000, né? Há mais de 3.700 anos. né? 3.700 anos falando sobre isso. E hoje, nessa época ultramoderna em que nós estamos aqui falando do que foi falado, comentando o que Moshe disse.
Então, essa insistência em repassar a lei, repassar essa ligação sagrada que nós temos, relembrar nossos filhos sobre a importância disso é que vai garantir o futuro de um povo, de uma nação, né? É essa tradição passada de pai para filho, de mestre para aluno, para o aprendiz, é que vai dar sobrevida ao povo judeu. Então, Moshe diz o seguinte: leve a sério todas as palavras com as quais eu os avisei neste dia. Ordene-as a seus filhos para que observem fielmente todos os termos desse ensinamento. Pois isso não é uma coisa insignificante para você, é a sua própria vida. Ou seja, não se trata apenas de um sermão, trata-se da sua própria existência aqui, neste plano terrestre. Através dele, vocês permanecerão por muito tempo na terra que possuirão ao cruzar o Jordão. Ou seja, havia uma condição, né, para que você prospere, para que você vá bem, para que esse povo perdure por séculos e séculos. Ô Shimon, é interessante, né? Porque todos nós desejamos o nosso direito de aliar. Nosso direito de retorno, de ter o nosso lugar na terra, de ter os nossos filhos junto a todos os outros que já estão ali e aos que se serão reunidos ali. Agora, é interessante também quando nós recebemos as autoridades, seja religiosas, seja políticas, né, que exatamente servem de apoio a todas as pessoas que mostram-se úteis, né? Agora, como que nós manifestamos um desejo disso, um desejo de cumprir o direito de aliar, se no lugar em que estamos, os nossos esforços para a sinagoga para onde rezamos e que contribuímos para o seu crescimento e desenvolvimento, não tem as nossas assinaturas e as nossas marcas, né? É interessante que esses observadores que passam por essas comunidades, eles costumam observar que tipo de participação que cada judeu teve na contribuição desta organização, desta comunidade, do todo, né? Então, e já vi com esses olhos pessoas sendo honradas, devidamente honradas, com uma oportunidade de exercer esse direito, mas a partir do momento em que todos eram testemunha dos seus esforços pela comunidade em que ela faz parte, pelo rabino, pelo professor, pela aquisição da Torá, pela construção do mikve, né, pela educação das crianças. Então, esses esforços, eles precisam fazer parte de uma meta, de uma programação, para eu conseguir ter esses aditivos para um bom decreto. Por que eu preciso de mais dinheiro e mais saúde? Eu preciso convencer aquele que eu estou pedindo, Shimon. Por que eu vou precisar de mais dinheiro, de mais tempo, de mais qualidade de vida, de mais oportunidade, né? O que eu farei com todas estas coisas para o próximo ano? De que forma que a Torá, a sinagoga, a comunidade, aqueles que são e aqueles que serão dentro de um processo de retorno, de que forma que eles serão beneficiados com tudo aquilo que eu espero receber de bons decretos para o próximo ano, né? Então isso também é positivo, porque Moshe Rabbeinu, ele falou assim, permita que eu vá àquela boa terra. Por que ele estava pedindo isso? Era para colocar uma cadeira na beira do mar e descansar? Não. Ele tinha coisas para realizar ainda, coisas que precisavam serem concluídas, e ele sabia que ele precisava fazer isso, né? Nós temos que ter o mesmo senso, a mesma preocupação do que fazermos, né, com os aditivos, com tudo aquilo que estamos pedindo de bom decreto. Sim. Inclusive, o plano que o homem faz, ele precisa da sanção divina, ele precisa da aprovação divina. E a Parashá Ha'azinu, se a gente for olhar um pouco mais detalhadamente, nós vamos ver, inclusive, que ela traz o seguinte, que existe uma metodologia também, existe uma forma
de que a pessoa possa se encontrar ali, encontrar o que deve fazer. Uma delas é voltar aos dias antigos, é olhar para o que aconteceu na época de Noé, né? Na época de Enosh. Revisitar o passado. Revisitar o passado. Ô, Moshe, não precisa, às vezes não precisa nem ir a tantos séculos, né? Se você olhar 10 anos atrás, o que te aconteceu? Sim, 20 anos atrás, o que aconteceu com um parente seu? Exatamente. Né? Exatamente. Mas tem também o seguinte, então essa metodologia de olhar para o passado, né? Mas também a metodologia de olhar para as possibilidades futuras, para que você desenvolva o temor, o Irat HaShamayim, o temor aos céus. Perspectiva, né? Exatamente. Não, se eu porventura não estou meditando no que aconteceu lá no passado, para que eu possa ter o temor, né, para que eu possa não praticar coisas que não devo, eu devo pelo menos me motivar dizendo o seguinte, olha, virá a era messiânica, Bezrat Hashem. Virá a era messiânica e eu preciso estar preparado para estar nesse momento aí, apto a ver a alegria de Jerusalém. Porque aqueles que sofreram e que choraram por Jerusalém terão mérito também de ver a sua alegria. Então, se eu não consigo meditar nas coisas do passado, ao menos eu tenho que meditar nas benesses futuras para que eu possa me motivar a querer estar lá. Essa é a questão. A Parashá Hazino também traz. E o fato de perguntar, né? Perguntar ao passado, né? E perguntar ao futuro. Então essas duas referências, elas sempre estiveram conosco como vantagem. Sim, né? Sem dúvida. Como vantagem. O filme TV, que ele questiona Deus, o Rebbe TV, do violinista do telhado, ele questiona Deus a vantagem de ser escolhido. Né? No momento, num cenário em que eles estavam sendo perseguidos, oprimidos, né? Fora da terra. Então ele pede uma pausa assim, nós poderíamos não ser o povo escolhido por um momento. Né? Mas qual que é a vantagem de ser o povo escolhido? É que nós temos essas referências do passado, nós conseguimos olhar para o nosso próprio passado e, como disse o Shimon, para um passado dos nossos parentes recentes, né? O dilúvio, né? As 70 nações, quando elas foram constituídas, elas receberam suas porções com base do número da herança de Jacó. Quando nós falamos de Gog e Magog, Shimon, nós falamos de 70 nações. Com quantas pessoas que Jacó desce ao Egito? Né? Essas 70 nações, elas receberam suas porções proporcional ao número de Jacó. E elas vão receber ali por uma oportunidade, por exemplo, o dilúvio destruiu a sua civilização pela corrupção humana, né, pela falta de respeito ao próximo. Mas a sociedade de Nimrod, de Babel, eles receberam porções. Eles não foram exatamente, eles foram espalhados, mas não espalhados como uma forma de punição. Foi visto a porção de Jacó, então Hashem vai definir, eu vou dividir as porções das nações. Aí você toma um povo escolhido lá em Shemot, que diz assim, e você me será por povo sacerdotal, é porque exatamente as civilizações que sofreram com as experiências do repúdio, de serem espalhados e receberem suas porções, eles precisariam aprender exatamente dos nossos antepassados e de nós mesmos, né? Agora, aí vem a vantagem. Bilã era o profeta das nações. As nações têm os seus interlocutores que falem por eles diante de Deus. E a Israel nós temos a revelação da Torá. A revelação da Torá, ela não foi restrita e unicamente oferecida a Israel, mas ela foi oferecida a todos os povos, com a diferença de que Israel aceitou o jugo da Torá. Faremos e ouviremos, né? Essa escolha dos nossos antepassados nos colocam no patamar de vantagem, porque temos as referências do passado e temos as referências do futuro, e por isso conseguimos, com a proximidade divina, obter bons decretos e até o perdão daquilo que nós não merecíamos. Então, nos dias de hoje, nos dias em que nós estamos vivendo hoje, de posse de todas
de todas estas informações, de todas estas possibilidades, né? Onde nós podemos aprender, inclusive com os erros do passado, né? Acaba se tornando, lógico que cada geração tem a sua missão, né? Tem o seu papel a ser desempenhado, a ser cumprido, né? Neste mundo. Mas hoje as coisas estão mais fáceis, né? Embora tenhamos aí dificuldades diferentes do que essa segunda geração, né? Que entraria na Terra. Hoje o mundo é outro, não é o mesmo, né? As nossas preocupações são outras, mas através disso nós conseguimos, através dessa essência que é passada, nós conseguimos fazer um planejamento, né? Nós conseguimos nos voltar para o que realmente importa. E é disso que se trata. Quando Moshe, que está prestes a morrer, né? Chama o povo, ele está dizendo isso: olha, o que realmente importa é isso. Não se preocupem com outras questões, se preocupe com isso. Eu estou tentando passar isso para vocês gratuitamente, com o meu amor, né? Não se preocupe com os pormenores, inclusive, né? Com o sexo dos anjos, né? Não se preocupe se os anjos têm asa ou não têm asa. Se preocupe com o que realmente vai fazer diferença na sua vida e na vida da sua família, para que vocês possam continuar vivendo nesta terra abençoada. Exatamente. Inclusive, eu gosto muito de ter um foco e um objetivo mais centralizado nas coisas que interferem na nossa vida cotidiana. O meu desejo é me trabalhar, primeiramente, para as questões que interferem na nossa vida cotidiana. Não adiantaria eu estar me preocupando que forma tem um anjo e tal, embora se possa fazer um estudo assim, mas me adiantaria no mundo físico saber qual a forma de um anjo lá. Quando você não tiver mais nada para fazer, as contas estão todas pagas. Né, não adianta você pensar, né, se o anjo tem asa com uma corda no pescoço para ser enforcado. Não, e aí vamos lá, a pessoa às vezes tem problema de Shalom Bait, vamos falar de algo assim que é bem cotidiano. Algo prático, né? Algo prático, né? A pessoa tem problema de Shalom Bait, tá quebrando pau todo dia, brigando todo dia, a falta da paz em casa, a divina presença, a Shekhinah, não habita onde não tem paz. E aí a pessoa tem um problema de imediato como esse, ela tá ali, parando para fazer um estudo sobre coisas que é do mundo por vir. Então não faria sentido. Então, o texto ainda aqui na Parashá Ha'azinu, no capítulo 32, versículo 7, ele tá falando, seguindo aqui, 7, 8, diz assim: pergunta ao teu pai. Pergunta ao teu pai. A palavra pai aqui, ave, né? E aí remonta a um texto, e os sábios dizem assim, que pai aqui é para ser entendido também como profeta. E aí vamos entender os níveis de interpretação e de compreensão da Torá, quando cita aqui em 2 Reis, no versículo 12, diz assim, ó: Ve'elisha roe vehu metzaek avi. Então, o que é que está dizendo aqui? E o profeta Eliseu, ele viu a ascensão do seu mestre, né? E ele gritou: avi, meu pai, meu pai. Então, os sábios dizem aqui na Parashá Ha'azinu, diz assim: pergunta a teu pai, quem é esse teu pai? O profeta. E lá no profeta, que profeta é esse? Cada profeta que você tem do Tanar, que você pode chegar ali. Os 55 profetas te falarão o que espera o futuro. Exatamente. E se a gente... Posso falar aqui? É porrada, é cacete. Né? Porque os profetas, eles trazem Torerá. Sim. Fala, cara, se você não se alinhar, você tá ferrado. Né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguem definir as boas coisas que nos espera. Sim, claro. Né? Então, pergunta ao teu pai, ao Navi. Pergunta ao Navi e eles te dirão. Porque na Torá, na disposição da lei, sempre vem antes a coisa boa. As delícias, né? Os bons frutos, as bênçãos, sempre vem antes. Mas, porém, caso não, se não obedecer, aí vem a paulada. Aí vem a pancada. Então, quando vem a demoestação,
é porque a bênção já aconteceu. Né? Já aconteceu, já houve uma desobediência, pouco caso, a indiferença. Eu acho que nós vivemos um momento, aí eu chamo os senhores para comentar, nós vivemos um momento da indiferença das pessoas. Nós somos uma geração indiferente com as coisas. Principalmente uma geração religiosa. Embora haja uma preocupação, poxa, em retornar às raízes, né? Aí eu falo com você, Benanus, né? Você que reivindica uma origem judaica, né? Você que se identifica como filho de cristãos novos. Então, até aí há uma busca. Mas a partir do momento que existe um perfil, eu me refiro a um determinado perfil que não são poucas pessoas, é quase que uma maioria. Ele busca uma porta de entrada, ele busca uma corda para tirá-lo daquele precipício onde ele viveu devido à força da Inquisição. E quando ele tem as portas abertas, ele age com indiferença com as coisas sagradas. São indiferentes, fazem pouco caso. Fazem pouco caso. Olha, o rabino tá vindo aqui para abençoar, para ensinar. Que rabino o quê? Eu não quero saber de rabino. Ok. Vamos ter a festa de Rosh Hashanah. Que festa? Que festa o quê? Olha, nós vamos ter um momento de bênção, um bat mitzvah, um bar mitzvah. Um momento de aprendizado. É como se nada tivesse acontecendo. E isso se passa, Shemuel. Aí entra uma crítica, doa quem doer, com aqueles que fizeram e que buscaram a Teudá, assinada pelo rabino. Ele buscou a conversão, ele bateu em muitos lugares. Ele fez uma, ele fez duas, ele fez três. Ele recebeu 4 como que é o plural de Teudá? Teodote diferentes, assinada por diferentes rabinos. E aí ele se torna uma pessoa indiferente com a cultura, com a religiosidade. Né? Ele faz uma conversão ortodoxa, pega a Teudá e torna-se um judeu secular. Não religioso. Que ignora todos os princípios. Aí se torna um judeu transgressor. Meu Deus, aí o que aconteceu? Ele era um gentil transgressor, um goim. Ou seja, nós estamos... a mudança de quadro dele é que ele passa a ser um judeu, porque ele não deixa de ser um judeu. A partir do momento da sua circuncisão, não há mais volta. Mas ele passa todo esse perrengue para se tornar um judeu transgressor. E agora, de um número de mandamentos, né, oficialmente 613 mandamentos, ele passa a negar esses mandamentos e não cumpri-los. É grave, né? A situação é grave. Agora, veja, a questão do Giur, não estamos falando da ilegitimidade, se é legítimo ou não, não é esse julgamento. Acontece que a pessoa que opta por esse caminho, ele não é o caminho, não é o meio, é o final. Ele já vai direto para que eu preciso do Lateudá? Para ter acesso, para fazer aliar, para cumprir mais mitzvah. Não era para isso? A Teudá vai me servir para me alavancar numa projeção do cumprimento de maior número de mitzvot, né? Para ser contado, que seja. Mas não. Aquilo se tornou o fim. Né? Ele pendurou a Teudá na sala da casa dele e renunciou 613 mandamentos. Então isso sim é uma indiferença. E aí, Moshe, eu pergunto a você, se para o futuro nós perguntamos para os nossos pais, que é o Navi, que são os profetas, e sobre o passado, quem que nos responde? Eu estou perguntando a você. Sobre o passado a gente tem a Carta Magna, né? A Torá, a gente tem na própria Torá as respostas que os textos sagrados nos trazem. Toda a vida passada dos patriarcas, já é falado muito tempo no judaísmo, que trazem ensinamentos, admoestações, correções. Porque ele diz assim, pergunta aos teus pais, aos profetas. Sim. E aos teus anciãos. Sim. Né? Aos teus anciãos, ou seja, aos teus sábios. O que os sábios trazem para nós? Exatamente sobre o passado. Então, nós somos colocados por todas essas referências num centro de privilégios. E por isso que o judeu ele é punido da pior forma. Como que foram punidos a revolta
a revolta do povo lá de Babel. Só foram separados. O espalhamento, né? Só foram separados, porque eles não tinham as revelações que nós temos. Sim. Agora, muito é dado, por que muito nós cobrado, merecemos? né? Nós somos sobreviventes dos prongros, somos sobreviventes do Holocausto, somos sobreviventes das cruzadas, das inquisições. Por que somos punidos de forma tão severa em relação aos outros povos, às outras nações? Porque as outras nações não têm as referências de que o judeu não tem as bênçãos, Samuel. É de igual existe um equilíbrio entre aquilo que é bom e aquilo que venha para nos corrigir, né? Nós temos acesso a bênçãos a partir do momento que você faz a circuncisão, que você insiste e faz, você tem acesso a bênçãos exclusivas, as bênçãos dirigidas somente a um grupo específico. Exato. Né? E quando você transgride, as maldições são de igual tamanho, de igual proporção. Não há um alívio como Exatamente. há para as nações, porque as nações não têm o conhecimento, elas não estão dentro do pacto que foi firmado com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moshe. As nações não têm essa prerrogativa, né, de bênção. Agora veja, Shimon, eles são abençoados se eles abençoarem o povo de Israel. Aí eles recebem uma bençãozinha, abençoaria os que te abençoarem. Exato. Aí eles são abençoados. Se eles honrarem, se eles forem para Jerusalém, eles recebem uma bênção especial. Mas essa bênção, muitas bênçãos que são maravilhosas. Quando você começa a olhar aquele pacto no deserto, aquele começo, né? É um filme, daria um filme lindo, maravilhoso. Mas quando você passa a ler e não está em letras miúdas, né? O camarada podia dizer assim, não, mas esse contrato, essa parte está em letras miúdas, eu não li. Não, ele está em letras garrafais, em letras enormes, né? Inclusive a parte das maldições, ela é extensa, ela é muito clara, e o tempo todo Moshe traz isso. A Torá nos traz as consequências dessa desobediência. Exatamente. Porque, inclusive, quando ele evoca aqui que as minhas palavras sejam como gotas e como orvalhos, né? Como orvalho. O que ele está falando? Sobre esses efeitos das bênçãos em que a natureza declara e escancara sobre o judeu, né? Agora, quando o orvalho e a chuva não caem sobre a terra, a escassez, passa fome, qual né? o próximo evento que Kitavô diz? Aí vem o exílio, né? Vem o exílio. Estava previsto. Tá dando tudo errado. Aí tem um amigo meu que diz assim, quando você pensa que quando você pensa que pode melhorar, a coisa pode ficar... Não, você acha que já sofreu tudo? Você acha que já deu o que tinha que dar? Não. Pode ficar pior. Pode ficar pior. Olha, eu sofri, estragou meu carro, separei da mulher, meu filho tá indo mal na escola, enfim, e o que mais vai me acontecer? Vem uma doença. O que mais pode acontecer? Vem uma doença. Pode não chover, ou pode dar um alagamento e levar tudo que você tem. Então sempre pode ficar pior. Sempre pode ficar pior. Né? A única coisa que não fica pior é se você morrer. Aí só pode vir a ressurreição dos mortos e você ser pelos seus méritos ou não, você ressuscitar e viver uma vida, né, no Olam Rabá. Mas sempre há como piorar. E para você que fez o pacto, porque aí é que tá. Se trata, como Moisés disse, se trata da sua vida. Não é um mero discurso que eu estou fazendo. Trata-se da sua vida. Quando você adentra ao pacto de Abraão, você está pegando isso para a sua vida, mas não só o leite, o mel daquela terra maravilhosa, né? Você também vai pegar aquele momento em que a terra consumia os seus moradores, de tanto que tinha que trabalhar nela. Essa semana nós tivemos o jejum de Guedalia, né? De Guedália.
Todo dia 3 de Tishrei ele é comemorado. E o que é esse jejum? É a morte, uma conspiração judaica contra o seu governante judeu, de que Nabucodonosor deixou como remanescente do exílio, do primeiro exílio babilônico. Aí, ou seja, enquanto existia lá um remanescente, um governador nomeado para conduzir a população que ficou, que teve a permissão de ficar, aí conseguiram tornar pior. Com a morte desse governante, aí definitivamente o exílio foi total, né? Aí todos os judeus foram expulsos, porque aqueles que ficaram como remanescentes, com medo da censura e da resposta que a Babilônia daria a essa revolta, ao assassinato de um governador justo, de um governador judeu, é de que todos os outros sobreviventes seriam massacrados. E qual é a alternativa que eles conseguem? A proibição de retornarem ao Egito, né? Eles retornam ao Egito. Então, fica pior. Então, quando ele indica que o orvalho e a chuva, ele está dando indicativa de que as respostas, os sinais que nós vamos tendo do nosso distanciamento, ele está ligado aos nossos resultados, às nossas condições, às nossas posições. Então, quando tudo isso começa a ficar comprometido, retorne, Techuvá, está se afastando, está perdendo os elementos necessários de ser alguma pessoa útil. E as coisas vão perdendo sua utilidade. As coisas vão acontecendo de forma cotidiana. Gradativa, né? Às vezes, sim, acontece um desastre, alguma coisa que vem e choca, mas esse distanciamento, ele é cotidiano, né? Você gradativamente você vai se afastando. E aí você passa a viver, poxa, mas por que tudo está dando errado comigo de um certo tempo para cá? Nos últimos anos eu quebrei, eu me divorciei, minha família se desfez, né? Minha família se diluiu, ninguém mais está com o Torá, ninguém mais está na comunidade, eu estou sozinho. O que está acontecendo? Mas se você pega o teu histórico, né, de desenvolvimento, você consegue pensar momentos que te levaram a chegar até aqui, até esta situação que você não está reconhecendo como merecedor. E com a licença de Shmuel, sobre o tema ainda do jejum de Guidália, é interessante a gente ver que, salvo engano, foi Irmiarro, ele deu aviso, Shmuel, ao povo, né, de que se eles fugissem da espada de Nebuchadnezzar, que era o Nabucodonosor, né, se eles fugissem da espada e fossem para o Egito em fuga dessa espada, eles iriam enfrentar essa espada lá e iriam morrer lá. E aconteceu como você disse, eles morreram. Só que eles levaram, quando eles foram, um profeta sequestrado. Eles levaram o profeta sequestrado. E quando eles levaram o profeta sequestrado, aí lá veio a espada persegui-los, eles morreram e somente o profeta ficou vivo. Não tem como fugir, né? Não dá para fugir. Se andar certo, tá tudo bem. Se andar errado, não vai ter como fugir. Mas há quem diz que o profeta Jeremias, ele foi com as remanescentes reais para um exílio onde já estavam as famílias e os eframitas, sabe? Uhum. Mas enfim, independente do tempo em que isso aconteceu, foi isso. A espada os perseguiram por lá, né? E ele era o último, um dos últimos remanescentes, até que quando foi tirado do calabouço do rei, em Jerusalém, os soldados, né, o fizeram como questão como ordem direta de Nabucodonosor para que libertasse Jeremias e que ele estivesse junto com os remanescentes. Porque aí a questão das profecias sobre o nascimento e dessas alternâncias do tempo, né, dos filhos de Zerah e dos filhos de Périx, né, que sobre a continuidade dos tronos e do papel que cada um teria. Então, quando aquele rapazinho a criança tem a fitinha amarrada na sua mão, é porque também existia sobre ele um propósito que uniria aos cativos antes levados, né? Porque o que o profeta
está falando na Haftará dessa porção, ele está exatamente lembrando aos judeus sobre o cativeiro horrível que ocorreu a Efraim. E o cativeiro de Efraim, ele acontece 150 anos antes do cativeiro da Babilônia. Ele já era uma referência. Já era uma referência clara aos judeus antes de perderem o que foi o primeiro templo, né? Então, Jeremias, ele teria na sua missão que ele recebe, porque muitos sábios consideram, Shimon, que ele era o profeta de quem dizia Moshe Rabbeinu, é que virá dentre vossos irmãos um semelhante a mim. A ele ouvireis, né? Os cristãos dizem que é Jesus, mas não é. E os sábios falam de que se trata de Jeremias. Por quê? Jeremias, ele estava acotado antes, né? Quando ele se recusa a missão, ele diz assim: antes do ventre da tua mãe eu te conheci e te escolhi. E você será o profeta que terá autoridade de demolir e de construir e de edificar. Então ele tinha uma dupla missão. A primeira, a de destruir, né? A de destruir mediante a desobediência feita pela primeira comunidade que foi levada ao cativeiro. Ou seja, combater as mazelas, né? Combater as mazelas, fazer cumprir lá o que pode... No chicote. O que tá ruim pode ficar pior. Ele foi esse agente que falou, ó, tá ruim pra vocês aqui. Aí quem fala isso é tido como o agente do caos, né? O agente do caos. Mas que pessimismo. É. Você só fala coisas negativas. Mas é que chega um ponto da história humana em que só daqui pra frente é só pra trás. Meu Deus do céu. Entende? Se você passar um determinado limite da sua vida, das suas escolhas, daqui pra frente você só vai voltar pra trás, você vai regredir. Sabe quando você é sepultado ainda vivo? Horrível, né? É o que vai acontecer contigo. É o que aconteceu com o povo. É quase um carete, né? Quando não, né? Quando não. Quando não. Então, Jeremias, ele teve essa missão. E ela não termina aí com a recomendação de Nabucodonosor: você não será levado para o cativeiro. E Jeremias, ele foi uma voz dizendo: ei, não voltem para o Egito. Ei, não voltem. Né? Mataram o governador. Depois que eles fizeram a burrada, ele gritava: não voltem para o Egito. Que é a fala que ele disse, né? Vocês vão escapar da espada de Nabucodonosor. Vocês vão serão vítimas da espada no Egito. Né? Mas Jeremias em si, ele torna-se o fiador do que deveria ser construído. Por quê? Não foi esquecida a geração de Efraim, das tribos. Eles não foram esquecidos, porque isso se uniria aos interesses e aos propósitos divinos. E Jeremias, ele era esse duplo agente. Aquele que edifica e aquele que destrói. Ele tinha essa dupla missão. Porque aquele que fala palavras duras, ele é um combatente. Ele é um opositor, né? Ele chega e ele arrebenta com tudo. Ele acaba com a festa. Desmoraliza. Ele acaba com a graça. Ele vem pra... Porque a correção, ela não é doce. É amarga. A correção, ela é amarga. Ela se levar uma chicotada, dói. Não tem como se alegrar, né, levando uma chicotada. E geralmente aquele que chega colocando ordem na casa... Quem é que ama a justiça, chama? Quem é que ama receber justiça? Porque a justiça, ela não é um doce, ela não é um pirulito. A justiça não é um pirulito, né? A justiça pode ser boa para um e ruim para o outro. Ou ruim para os dois. Né? Igual o sábio Salomão: dei-me a criança, vamos partir ao meio e a justiça será feita. Né? Alguém saiu prejudicado ali. Então, quando chega um agente propagador, um arauto, né? Um propagador da verdade, porque a verdade nem sempre ela é uma verdade doce, né? A Torá é maravilhosa, a Torá é linda, né? Nós temos, né, esse amor. As pessoas elogiam: Deus é maravilhoso, Deus é lindo, como é bela essa Torá. A Torá é doce como mel.
Só que na mesma Torá tem ali O juízo. Tem o juízo. O juízo que corta como a navalha. O juízo final. Para muitos pode ser o juízo final. Né? Quantos de nós chegaremos ao próximo Rosh Hashanah? Permita então, Hashem que todos nós, obviamente. Né? Mas o juízo final, que ele encerra um ciclo de um ano, né? Em que essa avaliação ela é feita. O Yom Kippur ele é feito anualmente, no dia 10 de Tishri. E é sobre essas questões, porque se ano a ano nós temos os nossos pecados anulados e perdoados, sobre quais pecados nós estamos pedindo perdão? Sobre quais feitos? Sobre o feito do ano que nós encerramos o ciclo. Né? Vamos entrar para um novo ciclo, eu preciso garantir de que serei perdoado de todos os maus decretos que os meus pecados ocasionaram para mim. Ele não tem efeito sobre outro, o efeito dele é diretamente a mim. Né? Então essas respostas ela vem pela natureza, ela vem pelo que somos e pelo que produzimos. Né? De repente a pessoa ela cai numa instabilidade emocional, ela começa a tomar decisões desconhecidas, e vai tomando rumos, né? Assim na vida dela, em que ela, como o Shimon bem disse, quando você como que é, Shimon? Andar para trás? Daqui para frente é só para trás. O camarada chegou, ele se esforçou, ele pagou, ele foi para Israel, ele foi para a Europa, ele se humilhou aqui no Brasil e fez os seus processos de conversão. Ele tem 3, ele tem 4, ele tem assinatura de 5 rabinos, o reconhecimento desce da outra comunidade. E ele agora está simplesmente no limbo. Ele abandonou. Ele entrou na terra prometida para simplesmente sentar ali e ficar vendo o mundo passar. Vendo o mundo passar. Ele fica vendo o mundo passar. Muitos abandonam Porque quem é o judeu? Quem é o judeu? Aquele que nasce de ventre de uma judia? Tudo bem, agora quem é o judeu segundo o coração de Deus? Quem é o judeu segundo os ensinamentos de Moisés? Quem é? Ou a própria halahá, né? Quem é o judeu segundo a própria halahá? É aquele que trabalha, aquele que executa, aquele que exerce a sua cultura, a sua tradição, a sua religiosidade. Aonde está escrito que após você se tornar um judeu, você está apto para abandonar a sua fé, abandonar as suas tradições? Aonde está escrito? Aonde tem esse ensinamento que ao ser reconhecido judeu, você está apto a abandonar tudo? Bem, com vossa licença, existe a questão dos testes, né? Os testes. Avraham Avinu, ele foi testado 10 vezes. E não precisa nem a gente falar de todos os 10 testes, basta se lembrar do mais, digamos assim, forte, terrível, para pais e mães, que é o sacrifício do próprio filho. Misericórdia, né? Agora, eu queria trazer como uma reflexão interessante nesse tema aí, que é o seguinte. Na questão do sacrifício de Isaac, os sábios ensinam o seguinte: houve um diálogo e havia uma disputa entre Ismael e Isaac sobre o seguinte. Ismael dizia: eu sou o primogênito, eu tenho direito a 2 porções de tudo. E Isaac dizia: eu sou o filho da promessa, é eu que tenho que vir continuar o legado do meu pai. Então havia essa disputa. Precisamos compreender que a história eclode para nós na Torá, mas existem detalhes que o povo judeu tem, realmente que os sábios trazem, que são importantes para a gente compreender o todo. Então vamos lá. Havia essa disputa. Então, o que acontece que o Urash traz no comentário em hebraico no Rumash? O Urash traz assim, que Ismael, ele trazia dizendo o seguinte: olha, eu fiz a circuncisão aos 13 anos de idade, muito mais difícil do que você que fez ao nascer, com 8 dias de nascido. Então, naquele momento ali, Yitzhak diz o seguinte para ele: você se vangloria porque você fez a circuncisão aos 13 anos em um único órgão. Enquanto eu, se Hashem me pedisse até mesmo todo o meu corpo, eu daria em sacrifício a ele. E aí, o que está acontecendo na sequência? Nos céus tinha um diálogo onde o Eterno
ele trazia justamente a fidelidade de Abraão e tudo mais. E aí foi nesse cenário, entre céus e terra, é que surge aí agora a necessidade de testar. A Aguedá. E aí vem o seguinte, o Eterno diz, então, tudo bem, vou pedir a Abraão que ele sacrifique esse filho dele, o único, aquele a quem ele ama, para que não haja dúvida. E aí vem o pedido do sacrifício. Abraão passa por esse teste. Trazendo para o que você estava falando, Shimon, seguinte, o cara ele vai lá, ele passa por processos de por testes. Conversões. Ele passa por testes. E ele fez ali a conversão, mas aí agora vem o seguinte, ele foi feita a conversão e agora? O que ele vai fazer? Ele vai cruzar os braços, acomodar e diz, não, já consegui ateudar, já botei na parede, é o meu troféu, já acabou. Não, agora vem os testes. Ele é um colecionador de teudar. Agora vem o momento dele provar realmente que ele tem mérito para carregar essa insígnia, esse estandarte do povo judeu. Porque é o seguinte, e andar à frente. Moshe, você fazer esse processo num ano você fazer esse processo, aí você fala, pô, mas é difícil, eu gastei dinheiro, eu me abstive, eu tive que me submeter. Mas o grande desafio agora é você viver isso o resto da sua vida. É como certa vez alguém falou comigo. Você assim, não vai ser testado de Shabat, de mitzvah, na balada, no forró. Não vai ter o rabino aqui, ó, com o binóculo. O cara que tem que ateudar lá, curtindo balada no Shabat, pô. Que teste que sobra pra ele fazer? O teste é pra aquele aquele que é Shomer Shabat, aquele que come kasher. É sobre esses que está reservado o teste, né? E a Aguedá, que você, felizmente, de forma muito feliz, usou esse exemplo, ela remonta também o teste do próprio Isaac, né? Porque o Isaac depois decidiu permitir que o pai dele desse sequência, né? Ele começou a perceber, cadê o animal do sacrifício? Exatamente. Né? E de repente ele estava sendo amarrado para o próprio sacrifício e permitiu que o pai dele desse sequência. Então os testes foram realizados, os testes foram feitos, né? E como ser testado fora do ambiente para o qual você se converteu. É por isso que não estamos julgando a conversão, obviamente, mas as pessoas que usam isso aí como um fim e não um meio. É um apelo, uma observação, não para esse indivíduo que fez, mas para eu conclamo aqui o rabino. O rabino que fez essa conversão ela está tendo algum problema. Porque ela é feita, ela é realizada, o rabino vem de boa vontade, né? As despesas do rabino muitas vezes são pagas, né, ali pelos proponentes, mas quando o rabino vira as costas, aqueles indivíduos, embora seja de responsabilidade individual, né? Que responsabilidade tem o rabino sobre os indivíduos? Mas isso foi realizado, é um fenômeno, eu estou trazendo aqui porque é um fenômeno dentro da comunidade dos cristãos novos, dos Bnei Anossim, né? Desses judeus emergentes que emergiram, eles clamaram, alguns rabinos de boa vontade os atenderam, mas hoje em porcentagem, se você pega esses números, 90% desses que passaram por um processo que muitos tiveram que comprovar nota fiscal da carne kasher que ele teve que comprar. Muitos passaram por isso, que hoje já não observam mais nem o que tem de mais simples de observação. Nem o que um judeu progressista teme, ele acompanha. Não. Nem isso. É por isso que eu me sinto muito... É triste. Me sinto muito à vontade em procurar elevar dentro do tempo e das condições. Porque quando você se apresenta como ortodoxo e não sendo, aí você atrai um juízo muito mais severo sobre você. Exatamente. Né? Então quando eu falo, eu sou um progressista, mas tenho comportamentos conservador ou até ortodoxo, é mérito. É um progressista, mas você tá lá no Shabat rezando, você tá celebrando as festas, você tá buscando manter o seu filho dentro da cultura, você promove a existência do Estado de Israel. Você é um progressista, e aquele que se converteu debaixo de uma ortodoxia, que não aparece na sinagoga há meses ou há anos. Não come mais kasher. Né?
Na verdade, assim, é importante termos em mente que é muito mais fácil e muito mais seguro para a vida espiritual e até física da pessoa que ela simplesmente se posicione diante do Eterno, não diante de nenhum homem, independente do seu título ou do seu cargo. É muito mais fácil para mim me posicionar diante de Hashem e dizer, olha, Hashem, eu consigo, Baruch Hashem, graças a ti, estudar a Torá, consigo rezar, eu consigo estar posicionado nas festas, mas Hashem, eu não consigo cumprir ainda esse tema aqui, esse ponto eu não consigo cumprir. Do que realmente, como o Shmuel está falando, se declarar o mais cuidadoso e zeloso de todos, em tese, mas na prática não está cumprindo aquilo. Então o Eterno, ele é benevolente, ele aguarda que você consiga dar o nível que ele quer para você, e se você não pode cumprir um ponto, ele aguarda você até os 120 anos. Então por que eu vou me antecipar as coisas e querer mostrar hoje? Para quê? Atrair louvores para mim? Mostrar que eu cumpro, que eu faço? Não. O importante é o seguinte, judaísmo é comunidade. Judaísmo é comunidade. E como muito bem colocado pelo Rabino El-Meskani, que uma vez que você tem uma comunidade onde você pratica judaísmo, entendeu? Não faria sentido você querer romper esses laços de cumprimento do judaísmo com a comunidade para buscar algo que você vai se colocar num meio que não te proporciona, digamos assim, você seguir junto e acompanhar junto, ou seja, que não fosse proporcional à sua caminhada. Aí a pergunta, eu não sei se aqui vai, ou a Hillel, em Pirkei Avot, que diz, aquele que tem uma sinagoga em sua cidade dela não vai rezar, é o quê? É um urachá. É um urachá. Né? Isso não está falando sobre o cristão nem o árabe, está falando sobre o judeu, né? que assume uma ortodoxia, né? Mas que na sinagoga ele não comparece. Ele assume uma identidade, porque rabino algum faria tal conversão sabendo que ele imediatamente abriria mão daquilo que ele fez, né? De todo aquele esforço, né? De toda aquela submissão. Ele casou, eles casaram de novo, né? Eles fizeram um casamento, eles fizeram a imersão no mikve e por aí vai. Então aqui não é essa comunidade, né, falando de mim, eu não sou melhor do que ninguém. Não. Mas nós vemos determinados comportamentos que prejudicam a causa dos binenos, sim. Prejudicam. São ações como estas de judeus emergentes, retornantes, que levam aos céus um entendimento que não há uma seriedade por parte destes retornantes, né? Não há uma vontade, não há uma boa vontade de levar a sério, de dar continuidade. Parece que foi apenas ali uma euforia, uma empolgação, e logo depois há um arrependimento, né? Chegam a conclusões que as pessoas chegaram à conclusão, poxa, na realidade eu não deveria ter feito isso, mas seria isso. Mas ao mesmo tempo ela também não reconhece os demais como judeus. Esse não é judeu, aquele não é judeu. Ela seleciona. Esse não é judeu, aquele não é judeu. E eu não posso me associar com esse grupo aqui. Então ela tem uma... Ela discrimina. Ela é seletiva. Ela fez um processo, ela acha que ninguém está vendo. Ela esquece das suas origens, esquece que um dia esteve um processo iniciando uma techuvá, não é isso? Shmuel conhece pessoas que porventura se converteram. Eu também conheço várias pessoas que se converteram e também, assim, não tenho nada contra o caminho, né, da conversão. Não me posiciono contra uma conversão. Agora, eu entendo que se há uma comunidade para você fazer parte, que você pode caminhar passo a passo rumo à Torá, porque o objetivo é rumo à Torá. O objetivo é o cumprimento da Torá. Então, se a gente tem uma comunidade para caminhar junto rumo à Torá, eu entendo que é o correto é que a gente caminhe junto. Exatamente. Para o retorno à Torá. A questão é, bateu na porta para entrar na terra. Senhor, Senhor, nos permita entrar. Estamos aqui, humilhados. Estamos aqui pedindo que conceda boa vontade, nos veja com bons olhos, afinal de contas a Inquisição nos perseguiu.
A Inquisição tirou nossas casas, nossa pátria, né? A perseguição, ela destruiu quem nós éramos. Olhe para nós, nos receba, aí somos recebidos. E quando entramos, quando como que é? O gado engorda, ele dá coice. Yeshurun. Né? Ele engorda e dá coice. Eu não quero saber mais. Eu não quero saber mais de rabino. Eu não quero saber mais de sinagoga. Eu não quero ninguém controlando a minha vida. Poxa vida, você fez todo um papel você se movimentou, você comoveu pessoas com a tua história e depois você age como se nada tivesse acontecido. Como um canalha, né? Como um canalha. Como alguém que... Quando alguém é seletivo, aí eu me perdoe, viu? Quando a pessoa que usa dessa legitimidade para fazer uma inquisição às avessas, para falar quem é e quem não é, quem pode entrar e quem não pode entrar, é uma pessoa... de má índole. Ele está agindo de má fé. Agora, tudo isso... mas por quê? Por que toda essa conversa? Por que tudo isso? Para que você que está nessa caminhada saiba muito bem aonde você está indo. Porque, mais uma vez, o discurso de Moisés ao povo, leve a sério todas as palavras com as quais eu os avisei neste dia. Ordene a seus filhos para que observem fielmente todos os termos deste ensinamento. Todos os termos. Pois isso não é uma coisa insignificante para você. É a sua própria vida. Olha a profundidade desse conselho, dessa admoestação que Moisés nos deixou antes de morrer. Mas existe também, Shimon, há cerca de 15 anos atrás, se não um pouco mais, eu vi um vídeo de um rabino assim de barba branca bem longa, bem idoso, bem velhinho já, e ele dizia assim: eles são nossos irmãos, eles vestem corpos das nações, mas são nossos irmãos, precisamos ajudá-los. Então, precisamos compreender, você que nos acompanha, que independente de processos de conversão, de se um quer, o outro não quer, independente disso, precisamos compreender o seguinte: você não ia despertar para a Torá com amor à Torá, com amor aos mandamentos, com amor ao Eterno, por sua vontade, se isso não tivesse no seu coração, como é falado na Torá. A Torá não está do outro lado do mar para que alguém vá lá pegar para você, não está lá em cima nos céus para que você diga quem irá lá pegar para mim, ela está muito perto de você, na sua boca e no seu coração. Então entendam, se o seu desejo é legítimo, se você sente e deseja na sua mente racional e com suas emoções também unidas, mente racional, e com seus sentimentos de amor ao Eterno e à Torá, que você quer o judaísmo, você pode seguir o judaísmo. Inclusive, Ilhot Deot, capítulo, a partir do 7 em diante até o 10, trata sobre aqueles que desejam cumprir outros mandamentos, né? Além dos iniciais dados para as nações, que essa pessoa ela pode guardar os mandamentos conforme a lei judaica, conforme a lei judaica, que é o método de caminhada. Pronto, então a gente vai estudar a Torá, a gente vai cumprir as festas, a gente vai seguir para um retorno à Torá, porque nossas almas vieram a esse mundo físico para cumprir esse tikkun. Essa é a questão. Cumprirmos o nosso tikkun, fazermos o nosso conserto e voltarmos para a Torá. Esse acho que é o ponto central da nossa jornada. Voltarmos para a Torá. Em tudo quanto nós venhamos a conseguir que o Eterno nos conceda. Bezerra Hashem. Então, aí, para nós finalizarmos nosso bate-papo, eu gostaria de só fazer mais uma lembrança aqui, uma leitura do que mais para frente, após o passamento de Moshe, né? Onde Deus conversa com Josué e diz: seja forte e decidido, pois você repartirá a este povo a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Mas aí o Eterno diz novamente: mas você deve ser muito forte, e mais uma vez, você deve ser muito forte e decidido para observar fielmente toda a Torá que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha sucesso onde quer que vá. Não deixes que este livro do ensinamento cesse dos teus lábios, mas recite-o dia e noite,
para que possa observar fielmente tudo que nele está escrito. Só então você prosperará em seus empreendimentos e só então terá sucesso. Exatamente. O carro, a viagem, o apartamento, a formação dos nossos filhos, que nós merecemos e merecemos mesmos, só vem depois dos objetivos cumpridos. Seja forte e decidido. E mais uma vez, seja forte e decidido. Por que ser forte? Por que ser decidido? Porque aí o simples vento que sopra não vai te levar para qualquer lugar. Não seja soprado como uma folha que vai para lá, vem para cá. Seja forte, seja decidido com as suas escolhas. Então você estará pronto para viver e para prosperar com os seus empreendimentos. Por que o seu empreendimento não prospera? Lojinha. Né? Por que o seu empreendimento? Por que as coisas que você toma para fazer as coisas não vão para frente? Porque tá faltando força, tá faltando coragem, tá faltando você firmar o pé e decidir, vou por esse caminho, e é por aqui que a lei, que os ensinamentos dos nossos sábios nos mandam trilhar. Um abraço a você. O Shabat chegou, vamos recebê-lo, né? Reze conosco agora, reze conosco neste Shabat, esteja conosco agora no domingo à noite, ao pôr do sol, recebendo Yom Kippur, rezando com a sinagoga no Sim Brasil, estes momentos especiais, esses momentos sagrados, o momento mais especial dos judeus é o Yom Kippur, o mais sagrado, onde todos param para pedir perdão pelos seus pecados. Então, esteja conosco acompanhando, junto da sinagoga, nós faremos uma transmissão especial para você, sem intervalos, sem parar, né? Estaremos ali ligados o dia todo, né? À noite, né? A véspera de Yom Kippur, o dia de Yom Kippur. Shaharit, Musaf, Minha, Neilá, Arvit. Tudo. É o dia das expiações. Todas as orações continuam ali, sem parar. Tire um dia especial de conexão e você estará conectado conosco nestas 25 horas de Yom Kippur, aqui ligado com a sinagoga no Sim Brasil. Estamos preparando algo especial para você. Que sejam inscritos e selados no livro da Boa Vida e para bons decretos. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like, deixe o joinha no vídeo, tanto neste vídeo da Parashá, quanto no vídeo de Kabbalat Shabbat. Amanhã, Shaharit Shabbat especial, com as leituras especiais. Esteja conosco, conectado neste Shabbat. Um abraço a você e agora o Kabbalat Shabbat.